Bom, então vamos começar mais uma reunião da Retina, hoje 17 de agosto. Quem vai fazer a apresentação vai ser o Daniel Omote, que é fellow da Retina. Omote? Oi, boa noite a todos. Meu nome é Daniel Motti, só falo aqui da Retina Clínica e hoje eu vou apresentar o caso clínico. Queria agradecer ao professor Sérgio Pimentel, a doutora Patrícia Picciarelli, a doutora a Paula Dandara e a doutora Fernanda Dourado. O caso clínico de hoje é de uma mulher de 50 anos que apresentava uma queixa de diminuição da acuidade visual para longe e perto desde a infância. Ela disse que tinha bastante dificuldade para enxergar a lousa e acabou largando os estudos já na quinta série. Ela já trabalhou como vendedora, babá, atualmente ela é do lar. Ela é natural de Itaracema, do Ceará, e procedente aqui de Diadema. Hoje em dia ela apresenta uma grande dificuldade para cozinhar, limpar a casa e se locomover sozinha. De antecedente pessoal, ela negava o uso de medicações, não tinha nenhuma patologia sistêmica. Apenas ela falava que tinha um contato com bastante gato doméstico durante a infância. Ela teve alguns gatos. De antecedente oftalmológico, ela negava cirurgias oftalmológicas, negava uso de colírios e nunca usou óculos. A acuidade visual dela com a melhor correção, no olho direito era de 20/200 e no olho esquerdo de 20/160. A refração dela era de mais 1,75 com menos 0,75. Motilidade sem alterações, os reflexos eram normais, a pressão intraocular também. Na biomicroscopia, ela tem um olho calmo, com um pequeno pterígio, os cílios e os supercílios eram normais. A fundoscopia ela apresenta uma atrofia macular bem avançada, se estendendo até a região peridiscal, com grumos de pigmento, é uma atrofia bilateral e simétrica. Aqui uma imagem em maior aumento do olho direito, e aqui uma maior aumento do olho esquerdo. Aqui no infrared. Na retinografia de grande angular, a gente pode observar que a periferia é mais polpada. No OCT, a gente observa essa área de atrofia extensa, com regiões de escavação de coroide e algumas regiões com tubulações. No olho esquerdo, achados muito semelhantes. Aqui um corte mais central, em cima do olho direito e embaixo do olho esquerdo. O OCTA não foi adequadamente segmentado, mas nele a gente consegue inferir que existe um acometimento vascular bem importante. Essa é a angioflúor da paciente, aqui na fase arteriovenosa e aqui embaixo nas fases mais tardias de recirculação. Esse é o do olho direito e aqui do olho esquerdo. Uma imagem em maior aumento de ambos os olhos. A gente também realizou um exame de endossinilografia. Aqui em cima a gente tem as fases precoces e aqui por último a fase tardia do olho direito e aqui do olho esquerdo. Então, diante de uma mulher, 50 anos, com baixa de acuidade visual progressiva em ambos os olhos desde a infância,
com essa análise multimodal inicial, gostaria de abrir para a hipótese diagnóstica. Ótimo. Cleide e André, o que vocês pensariam aqui? Quais os principais diagnósticos diferenciais? Quem quiser comentar também, é só abrir o microfone, quem for com o anfitrião, ou mandar um texto aqui no chat, tá? Bom, acho que os dois principais grupos aí para se pensar em diferenciais seriam processos inflamatórios, seja na infância ou durante a gestação, né? E o outro grande grupo, as distrofias retinianas, né? Já que o paciente relata não ter tido nenhum uso de medicamento prévio também, né? E dentro, a paciente tinha queixa de visão desde a infância, né? A partir da quinta série ela largou a escola, então E tinha provavelmente alguma histórico coisa progressiva, né? na família? Tem histórico na família de baixa visual? Tem Não, estudo na família, não tem? Não, não tem. na Tá. família, acometimento oftalmológico não tem. Tá. Bom, se tivesse, quase que afastaria a possibilidade de processo infeccioso, né? Não tendo, fica em aberto, né? Algum processo infeccioso na infância ou na gestação, ou um quadro distrófico, né? Eventualmente, painel genético poderia ser útil, pedir sorologias, enfim. Mas, e questionar a mãe se teve algum problema durante a gestação, algo assim, né? Perfeito, André. Quer dizer, então a gente faz um diferencial com processos inflamatórios e infecciosos, então colher sorologias é indicado no paciente, numa paciente que começa a fazer uma investigação, e a segunda hipótese, segundo o André, é uma distrofia, a gente pode fazer um painel genético para avaliar, se tiver disponibilidade, certo? Cleide, alguma coisa a mais aqui? É, concordo com esse leque, essa chave que o André abriu, e aí ficaria mais para o. Bom, é lógico que a gente tem que excluir com os exames para infecção, mas o aspecto sugere muito uma distrofia. Dentro das distrofias, as que acometem a mácula, que a gente está mais acostumado a ver, são as mais comuns, seria distrofia de Cones ou Stargardt, mas essas são doenças da retina externa. O que chama atenção no quadro dela é o acometimento da coroide, tanto da coro capilar e mesmo dos médios vasos, só sobraram os vasos mais profundos. Então, é um grupo possivelmente, se for uma distrofia, que é o mais provável, uma distrofia da coroide, que afeta, então, todos os vasos superficiais e médios, e praticamente todos em algumas regiões, né? Uma distrofia, agora eu esqueci o nome, mas enfim, uma distrofia que causa, eu esqueci o nome, não é areolar, enfim, É tem o um nome, escaperoide areolar central, né? areolar, é essa mesmo, né, que afeta todos os vasos da retina. Tá. Eu não sei se ela costuma cursar com muito pigmento, na verdade eu nunca vi uma distrofia dessa, mas eu acho que pode cursar com alguma proliferação pigmentar. Tá, então tá. Então são outras distrofias, mas Cleide, a segmentação aqui da coroide talvez não fique. Eu não sei se ela perdeu os grandes vasos, os médios vasos da coroide, sabe? Eu sei que a Ah, corocapilar, como ela tem um comprometimento perdeu. grande de retina externa, a corocapilar está com certeza comprometido, mas o restante da coroide, eu não sei. E se Parece que você ela perde se você perde o EPR e a retina sensorial, você tem uma atrofia da corocapilar associada, né? pareceu que ela tinha perdido os vasos, os médios, só tinha sobrado os grandes vasos da Haller. Por isso que eu pensei numa distrofia Sim. que originalmente era da coroide. Não, mas bem pensado. Tem uma outra distrofia que pensaram aqui, acho que o Flávio colocou Sorsby, seria um outro para a gente incluir no diagnóstico diferencial, né? Embora aqui não tenha histórico familiar, né? O Sorsby, fenotipicamente ele é um pouquinho diferente, mas tudo bem, pode incluir. Então, principalmente a gente pensa pela simetria dessa alteração, certo? E pela uma história de evolução lenta, quer dizer, ela nasceu enxergando e foi aos poucos piorando, e por essa simetria ao longo de 50 anos de evolução, né, nela, ela tem 50 anos, sugere uma distrofia, a gente tem que, então, descartar, como o André comentou e a Cleide confirmou, causas infecciosas, e depois, com o painel genético, a gente pode definir se é uma distrofia e onde essa distrofia está localizada.
Tem outras dicas aqui que o Omote vai mostrar, para ver se a gente fecha um pouquinho mais o diagnóstico. Você quer seguir, Omote? Então, dando continuidade à avaliação, como discutido, foram solicitados diversos exames laboratoriais, dentre eles várias sorologias. E uma coisa interessante foi que a paciente veio IgG e IgM não reagente para toxo. Um achado que chamava atenção no exame físico era essa alteração capilar. A paciente usava peruca, tinha bastante vergonha desses cabelos esparsos, que ficam desse tamanho. Na juventude, ela disse que sofreu bastante por conta disso. Outra alteração que pode estar relacionada com a doença é a diminuição do número de dentes. Nas primeiras visitas, essas características não foram avaliadas. Só depois que a paciente pediu para ser encaminhada para dermato por conta dessa alteração capilar e para odonto foi que a gente começou a investigar essa possível correlação. Para complementar a análise oftalmológica, na autofluorescência, a gente pode observar que a periferia tem um aspecto mais preservado, e na região macular existe essa extensa área de hipoalto com essas lesões confluentes e a borda da lesão peralto. Ela realizou também o teste de cores, o PV16, que estava dentro da normalidade. Já a sensibilidade ao contraste para longe estava diminuída em ambos os olhos. Uma coisa que chamava muita atenção na família da nossa paciente era que os pais dela são primos de primeiro grau. Apesar disso, ninguém tinha nenhuma queixa oftalmológica. Apenas 3 irmãos dela apresentavam também cabelos muito parecidos com o dela, cabelos curtos que não cresciam. A gente solicitou a avaliação da tricologia que evidenciou um grande aumento de telógenos, que são esses cabelos na fase final do ciclo, quase para cair. E também de velos, esses pequenos cabelos mais finos, macios, menos pigmentados. O que me deu a impressão quando eu toquei nos cabelos da paciente era que eles pareciam um cabelo de bebê, eram bem fininhos. Aqui, em comparação, a doutora Patrícia colocou o cabelo dela na lâmina, mostrando a espessura entre os cabelos teoricamente normais, porque aqui ela colocou o meu, aqui um dela, e esse daqui é o da paciente. E a gente consegue observar esse cabelo bem mais fininho. A análise da tricologia foi feita pela doutora Neuza, da tricologia, e as imagens foram feitas pela doutora Patrícia. Foi levantada, então, a possibilidade da paciente ter uma hipotricose. Então, agora, diante desses novos exames, gostaria de saber se alguém tem mais alguma hipótese diagnóstica. Porque aí tem uma condição que faz esse envolvimento, uma síndrome que dá essas alterações aí, né? E é extremamente raro. Não sei se vocês já viram algum caso com essa distrofia macular, que a gente vê, então, autofluorescência, parece uma lesão distrófica mesmo, com essa hiperalto em volta da lesão, certo? Com essa alteração capilar que ela tem de dentes, e com esse histórico familiar parcial de acometimento, né? Acometimento capilar dos irmãos da paciente, né? Mas sem envolvimento ocular. Alguém lembra alguma coisa? Dá para pesquisar no Google aí enquanto a gente fala? É difícil, né? Daniel, mostra então no painel genético o resultado. Então, a gente ficou nessa grande suspeita de ser uma distrofia hereditária da retina. A paciente tinha os pais primos em primeiro grau, um acometimento macular progressivo, bilateral, simétrico, com olho calmo, e as sorologias não eram compatíveis. A gente realizou o painel para distrofias hereditárias, que evidenciou a deleção de 2 nucleotídeos no gene CDH3, em homozigose. Essa mutação leva a um erro de leitura e um sinal prematuro de parada. A proteína P-caderina, que é codificada por esse gene, não é formada e causa essa síndrome da paciente, essa síndrome raríssima, a síndrome de hipotricose com distrofia macular juvenil. Estou parecendo uns risquinhos aqui. Gilberto, sem querer você está tocando na tela e você tá fazendo isso. Agora, Omote, para limpar isso, só se você entrar e sair de novo, senão você não consegue limpar, sabia? Tá, vou tentar compartilhar isso. Gilberto,
para de riscar, passar o dedo na tela do computador, sei lá o que ele está fazendo. Isso, entra e sai de novo, aí apaga. E Gilberto, eu acho que ele nem entrou ainda, a gente não admitiu o Gilberto, quando admitir é só avisar ele. Isso, isso. Então, a gente diagnosticou com o painel genético essa síndrome muito rara, raríssima, que chama hipotricose com distrofia macular juvenil. O paciente foi encaminhada também para o ambulatório de visão subnormal e ela apresentou um ganho funcional bem importante com alguns auxílios ópticos. Ela foi encaminhada também para um treinamento de orientação e mobilidade. Gostaria de saber se alguém tem mais algum comentário sobre o caso antes de eu prosseguir para a revisão. Interessante, né? Cleide, André, algum comentário a mais? Alguém quer fazer algum outro comentário? Então, para ver Super como bonito. é interessante o painel genético para a gente chegar no diagnóstico preciso, né? E, e foi o que fez fazer o Omote fazer esse diagnóstico, né? Então é muito importante, porque aí você tinha uma gama de alterações que poderiam ser, o painel genético a gente esclarece exatamente, e aí o Omote vai falar como o EPR pode ser envolvido nessa síndrome, né? Da caderina, né? Então, Omote, pode continuar. Classicamente, a retina é separada em 10 camadas. São diferentes tipos celulares que funcionam em conjunto para fazer com que a luz seja convertida em sinal elétrico. A grande estrela da retina sempre foi a célula fotorreceptora. Ela que sempre está em destaque e leva toda a glória da visão. O EPR sempre foi visto meio por baixo, sem nenhum destaque, uma célula que às vezes passa batido. Mas sem o EPR, o fotorreceptor não tem como reinar. O EPR é uma célula muito bruta. É o nosso faz-tudo do sistema visual. Ele é responsável por transportar nutrientes, remover metabólitos muito tóxicos, metabólitos oxidantes. É responsável por reciclar os cromóforos, absorver o excesso de luminosidade, fagocitar os discos, proteger as outras células da retina com a barreira hematorretiniana, além de secretar vários fatores de crescimento. Ou seja, é uma célula extremamente versátil e essencial. Aqui na microscopia eletrônica, a gente consegue ver a localização do EPR. Ele fica confinado nesse sanduíche entre a membrana de Bru e os segmentos externos. As células do EPR, em situação fisiológica, têm uma capacidade muito reduzida de proliferação e migração. O que faz com que o EPR se comporte como um EPR é influenciado muito pela adesão celular. O EPR aguenta tudo isso porque ele está unido com outros EPRs. Estão todos trabalhando em conjunto, sem parar, sofrendo com uma chuva de metabólito tóxico na cabeça, mas está tudo bem, porque eles estão juntos. Se o EPR não tiver de mãos dadas com outro EPR, ele se estressa, desgruda do grupo, muda de forma e se transforma morfologicamente em outra célula, outro tipo celular. Esse processo é chamado de transição epitélio-mesenquimal. Nessa experiência, nessas fotos de uma experiência nessas fotos de microscopia, a gente consegue ver muito bem esse fenômeno. O EPR foi cultivado em uma placa e com o tempo a gente consegue observar que ele se transforma em fibroblasto, porque não tem uma adesão celular suficiente nessas áreas. Aqui no primeiro dia, a gente consegue observar as células do EPR se comportando normalmente. As células são extremamente pigmentadas e têm essa aparência clássica de pedra em calçamento. No dia 4, as células que estão na periferia começam na periferia que não tem tanta adesão, elas começam a ficar mais achatadas, perder a coloração e começam a migrar. Já que no dia 6, existem células que estão totalmente separadas. As células do centro, que mantêm as junções, permanecem com uma aparência de EPR normal. Essas células diferenciadas em fibroblasto estão relacionadas a diversas complicações, como quando elas migram para a retina neurosensorial e causam fibrose. No descolamento de retina, elas migram para formar o terrível PVR. Mas o que faz essas células ficarem unidas? Por que essas mãozinhas são tão importantes? Antes de tudo, as células viviam sozinhas, viviam errantes, vagando pelos oceanos.
que possibilitou o desenvolvimento de organismos mais complexos foi o fato de uma célula grudar na outra. Isso possibilitou a multicelularidade e a construção de tecidos. No corpo humano, são 37 trilhões de células, e elas precisam estar muito bem grudadas, muito bem conectadas, para que o organismo funcione corretamente. Em 1977, um biólogo japonês, o Dr. Masatoshi Takeishi, descobriu a proteína que faz com que as células fiquem unidas. Ele chamou essa proteína de caderina. Existem muitos tipos de caderina, e cada tipo de celular gruda na sua célula irmã dependendo do tipo de caderina que ela expressa. A perda de função de uma determinada caderina vai levar a uma caderinopatia diferente. A caderina que faz com que o EPR fique unido é a P-caderina, que é expressa por esse gene aqui, o CDH3, que está mutado na nossa paciente. Diferentemente das células epiteliais do restante do corpo, que expressam mais as Z-caderinas, as células do epitélio pigmentado expressam basicamente a P-caderina, o que corresponde mais ou menos a 90% das caderinas que essa célula expressa. Além de ser expresso no EPR, a P-caderina também é expressa no folículo capilar. Essas imagens aqui são de imunistoquímica, então tudo que está verde é P-caderina. Outro local onde a proteína também é expressa são nas extremidades dos membros durante a embriogênese. A perda de função dessa proteína leva à síndrome apresentada pela nossa paciente, uma doença que acomete tanto os cabelos quanto os olhos. Ela é uma doença ultra rara, escrita pela primeira vez pelo oftalmologista suíço Hans Wagner, em 1935. A prevalência é estimada de menos de 1 para 1 milhão. Ela é uma doença autossômica recessiva. E em 2001, o gene causador dessa doença foi isolado por uma equipe de cientistas de Israel. Eles encontraram vários afetados nessa população de minoria muçulmana que vive em Israel, lá nos montes de Golã. Nessa população tem muitos casamentos consanguíneos, e eles encontraram 4 famílias com essa síndrome. Eles conseguiram juntar várias pessoas com essa doença, e aí foi possível identificar esse gene, o gene CDH3, que faz a P-caderina. O gene fica no cromossomo 16, e até o momento foram 38 mutações identificadas. A mutação que a nossa paciente apresenta é uma mutação que nunca foi relatada em nenhum paper. É uma mutação nova. A paciente com a doença vai apresentar cabelos curtos, esparsos e com uma coloração um pouco mais clara, desde o nascimento ou nos primeiros meses de vida. Os pacientes apresentam uma diminuição da visão central, e ela começa por volta dos 9 anos de idade, e eles evoluem geralmente para cegueira entre a segunda e quarta década de vida. No fundo de olho, a gente vai observar algumas regiões de hiperpigmentação, com alguns grãos de pigmento, uma área de atrofia corretiniana, que compromete inicialmente o centro da mácula, progredindo para as arcadas e para a região peripapilar. Na autofluorescência, a gente vai observar as áreas simétricas, confluentes também, de hipoalto, e no bordo da lesão, um anel hiperalto. Nos estágios bem iniciais, no ACT, a gente observa uma descontinuidade dos fotorreceptores e do EPR. Conforme a doença vai progredindo, existe uma diminuição da espessura da retina e atrofia. Esses são casos dos achados mais típicos, mas o fenótipo é muito variável. Uma coisa interessante é que pacientes com a mesma variante, a mesma mutação, apresentam espectros diferentes de fenótipo. Existem relatos de irmãos, que talvez seja o caso da nossa paciente, que compartilham a mesma mutação, mas apresentam características bem distintas. O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez existam genes de proteção para essa doença, ou que talvez existam outros fatores que contribuem também para a piora da degeneração. Outro achado interessante do CDH3 é que existe uma correlação de gravidade da doença com a região da mutação do gene. Se a mutação ocorrer mais precocemente, existe uma maior possibilidade do paciente apresentar uma displasia, uma vez que a P-caderina também está envolvida na formação das extremidades dos membros.
paciente vai apresentar esse defeito congênito, que é a ectrodactilia. Vocês já tinham ouvido falar disso? É uma malformação ou ausência dos dedos centrais, levando a esse aspecto de pinça, essa mão em lagosta, que alguns papers descrevem. Além disso, o paciente vai apresentar a hipotricose e a distrofia macular. Mas uma coisa que vocês devem estar se perguntando é por que só a mácula? A gente tem EPR na retina inteira, mas só a área central é a mais acometida. O que está acontecendo? A verdade é que ainda não foi elucidado por que isso acontece. Mas um fato é que a região macular tem uma maior concentração de metabólitos e estresse oxidativo. Além disso, uma coisa que é fato é que o EPR é diferente nas diversas regiões da retina. As células do centro, em comparação com as da periferia, são diferentes molecularmente e estruturalmente. Nas da periferia, por exemplo, existe uma expressão até 60% superior da bomba só de potássio. A membrana de Bru na mácula é 6 vezes mais fina. A região macular, o EPR da região macular, tem uma maior expressão de genes ligados à angiogênese, metabolismo de lipídios e inflamação. Morfologicamente, as células da mácula são menores, mais densas e também elas são um formato mais regular. Aqui nesse paper de biologia celular, publicado ano passado, os pesquisadores analisaram o EPR de doadores humanos e neles eles fizeram uma estratificação com base na morfologia das células. Eles descobriram que existem 5 subtipos com características morfológicas muito diferentes. Esse mapa desenhado por eles vai poder ser realizado em pesquisas futuras para avaliar uma correlação morfológico-funcional dessas unidades, desses diferentes tipos de EPR. Então, existem muitos mistérios que ainda precisam ser desvendados sobre essa célula. E o caso da nossa paciente pode ajudar a gente a entender melhor o funcionamento do EPR. Será que a picaderina é mais importante na mácula do que na periferia? Uma das coisas mais interessantes do nosso ambulatório de retina é isso. Entre uma ficha e outra, a gente acaba se deparando com um desses casos misteriosos. É incrível imaginar como essas alterações tão minúsculas vão causar problemas tão complexos como o da hipotricose com distrofia macular. Essa foto aqui é de um museu em Londres, a Wellcome Collection, e nele existe uma amostra muito interessante sobre medicina. Nessa prateleira, cheia de livros bem grossos, está impressa a receita para se fazer outro ser humano. Eles colocaram no papel o genoma de uma pessoa. São 109 livros nessa prateleira. As 3 bilhões de letrinhas A, C, T e G estão escritas nesses livros. Na nossa paciente, em um dos livros, nos livros do cromossomo 16, na página que tem a receita para se fazer uma pecaderina, existem duas letrinhas que estão faltando. Isso vai gerar um sinal prematuro de parada e a proteína não vai ser totalmente funcionante. Essa pequena alteração dificultou muito a vida da nossa paciente, fazendo com que ela perdesse a visão central e provocou um sofrimento terrível para a autoestima dela por conta da alteração capilar. Felizmente, não tem nenhum tratamento curativo para essa alteração, mas um passo fundamental já foi conquistado. Hoje a gente sabe exatamente onde está o erro. Então, para finalizar, hoje a gente viu um caso que está na fronteira da ciência, uma síndrome ultra rara, com aproximadamente 100 casos descritos no planeta. Um deles é aqui do nosso ambulatório, está aqui no nosso ambulatório da retina. A gente viu um pouco sobre o funcionamento do EPR e a importância da pecaderina e a importância da pecaderina. Outra coisa que a gente viu é que hoje a genotipagem é fundamental para o diagnóstico. Queria agradecer a atenção de todos. Obrigado. Daniel, a gente que agradece vocês. Todas as apresentações são brilhantes. Brilhantes. O Daniel sempre traz, o Moto sempre traz pontos super interessantes, diferentes e sempre, geralmente, associados a alterações genéticas, as mutações, que o Daniel tem esse interesse grande. Então, parabéns, Omote, parabéns. A Obrigado. apresentação é brilhante, como foram todas as outras, tá? Parabéns. Cleide, André, algum comentário aqui a mais? Só parabenizar o Motti aí pela apresentação.
Foi... Parabéns mesmo. O Motti é incrível. Parabéns, Motti. Agora o Flávio vai apresentar a imagem da semana, tá bom? Então, Flávio é R3 da retina. Pode falar. Olá, boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir bem? Tá dando para ouvir bem, sim. Ótimo, excelente. Boa noite a todos. Me chamo Flávio Moura, como o professor Sérgio comentou, sou R3 aqui do serviço. E essa semana sou responsável pela apresentação da imagem da semana. E aí gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela escolha e ajuda na elaboração da apresentação. Nosso caso hoje é um caso bem rápido. É uma paciente mulher de 27 anos, previamente rígida, que deu entrada no pronto-socorro queixando-se de uma baixa súbita de visão no olho direito, sem afetar o olho esquerdo, e estava sem percepção luminosa. Diante dessa retinografia, gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas. Então, aí tá para todo mundo fazer as hipóteses. Então, uma garota de 27 anos, sem antecedente detectável aqui, pelo menos, né, na apresentação até agora, e com uma baixa súbita de visão no olho direito. E quais são as hipóteses aqui? Bom, ela tem áreas isquêmicas ao redor dos vasos, né? Acho que a gente podia chamar isso de frosted angiitis. As causas mais comuns vão desde idiopática até necrose aguda por herpes, vários vírus, especialmente se uma paciente jovem e ígida, precisa ver se ela é ígida, né? Mas se ela é jovem ígida, vai desde causa idiopática até as virais, Tá, uma vasculite. tá bom. Aqui parece é, um frosted angiitis, né? Frosted branch angiitis, que é árvores de galhos congelados, né? Mas Cleide, tem mais coisa aqui, porque parece que ela tem uma Sério? isquemia. Eu podia aumentar um pouco. É, Não, só temos só tem essa. essa imagem. Vão ter outras aqui. Fala, André. Ela fez Você algum procedimento estético? não fez, mas é importante você falar de diagnóstico diferencial, que é uma embolização de. Qual que é Não, a. porque pode fazer. Esqueci o nome da substância, mas foi relatado, né, há um tempo atrás. De ácido hialurônico, né? E ácido hialurônico, Você exato. pode fechar Principalmente na artéria glabela, central. né, que eles colocam. Isso. E com uma mulher jovem rígida, né? Eventualmente poderia ser alguma coisa nesse sentido. Tá. Então são causas são causas de uma isquemia grande na retina, né? Certo? O André falou de uma causa por embolização, certo? Num procedimento, uma iatrogenia, num procedimento cirúrgico, plástico, né? E a Cleide lembrou de uma infecção, isso poderia ser a fase final de uma infecção por uma necrose aguda de retina, poderia, né? Por uma infecção em geral por herpes em pacientes que são rígidos, né? Você pode ter isso em pacientes também imunocomprometidos, né? Mas tem outro diagnóstico aqui que essa paciente tem. Ela não tem nenhuma dessas duas hipóteses aqui. Alguém lembra de outra condição que pode causar isso? São várias, né? Só se ela tiver uma doença sistêmica, não é? Então, Uma a Elisa... vasculite tipo Takayasu. Isso. Então, outra hipótese aqui que vocês estão lembrando são as vasculites. Então, a Elisa falou de lúpus. Takayasu, em geral, não tem essa isquemia tão grande, né? A gente não vê Nem um tanto. fundo de olho como obstrução aguda, né? Você vai perdendo Não. o capilar, vai fechando os capilares, né? E a aparência de fundo de olho é quase normal, né? Sim. Mas seria uma perda vascular por Uma oclusão da artéria, inflamação. ou Uma da doença artéria sistêmica. central ou da oftálmica até, né? Mas provavelmente até da oftálmica. Isso. Tá. Ela usa algum tipo de droga? Então, ela usa droga. E por que você falou de droga? Por conta de embolização, né? De alguma substância utilizada na injeção venosa de droga. Então, quando você usa esses derivados de heroína, você injeta junto talco, né? O talco vai embolizar, vai na circulação venosa para o pulmão, vai acabar passando para a circulação arterial, né? E vai embolizando, vai fechando a retina. Mas
Isso é um processo longo, né? Quanto mais tempo a pessoa tem essa embolização, mais capilares vão fechando e até tem uma descrição de neovascularização de retina por embolização de talco. Mas essa perda de visão foi abrupta, né, André? Mas é uma ótima lembrança. Todas essas lembranças são ótimas, porque fazem parte do diagnóstico diferencial. Aí esse uso de droga essa paciente, sim, usou, tá? Mas aqui de uma forma diferente, tá? Então, injeção endovenosa pode causar uma lesão que talvez seja um pouquinho diferente dessa, mas é uma retinopatia também isquêmica, certo? Alguma outra ideia aqui? Com cocaína, mas não sei se eles Também. esperam um quadro tão unilateral assim, né? Então, não, André, não tem. Aqui tem uma outra causa que assim, é bem, bem incomum. Eu já vi isso de uma outra forma. Eu comentei aqui com isso. O caso que eu vi, que eu atendi no pronto-socorro, depois foi para uma investigação. Eu atendi um outro procedimento, né? Eu só vi o caso e foi para a justiça e tal, de quem operou. Então, eu acho que eu não posso falar aqui desse caso, mas foi uma alteração parecida. É, é, Você quer, Flávio, tem alguma outra dica aqui? Algum outro dado para você falar? Estava me segurando aqui para passar o slide, porque aqui agora então eu trago esse exame de imagem Beleza. aqui com esses achados. Tá. Aqui vocês conseguem ver alguma alteração aqui nessa ressonância? No olho afetado? Olha, vamos dar umas dicas aí, né? Hein, Flávio? Posso, posso descrever a imagem, então? Pode descrever. Bem, a grosso modo a gente consegue perceber duas principais alterações aqui nessa imagem. Então, aqui no olho direito a gente consegue perceber então uma proptose, enquanto comparado ao outro olho. A gente consegue também perceber o espessamento de algumas estruturas intraorbitárias aqui, como por exemplo a musculatura, e tem também um edema de partes moles aqui mais na frente. Ótimo. Certo? Eu Então, pensaria numa síndrome compartimental. Ela ficou de bruços para alguma cirurgia, alguma coisa assim? ótimo, Cleide. Então, essa é a pista, porque aí tem um quadro orbitário envolvido. Você tem uma proptose, você tem um edema de músculo, você tem é exatamente isso. É como se fosse uma síndrome compartimental orbitária aqui, certo? Outras hipóteses aqui antes, a Júlia falou de Horvi, mas poderia incluir eventualmente no diagnóstico diferencial, ótimo. Depois, algum procedimento cirúrgico, poderia ser um procedimento cirúrgico, é a causa, mas não foi, tá? Eventualmente, um procedimento cirúrgico com trauma ocular, você pode ter um quadro semelhante. Ela estava com o olho congelado na órbita? Ela estava com o quadro congelado, quando foi visto, acho que já não estava, né, Flávio? Isso, professor. Ela, na verdade, no pronto-socorro ela ainda estava com oftalmoplegia também. Também Então, estava. exatamente. Então, você tem uma proptose e uma oftalmoplegia, E ela certo? não fez um procedimento em decúbito ventral. Procedimento ela não fez, nenhum procedimento cirúrgico. A E nem teve causa foi trauma. outra. Aham. E é, não sei, dá para chamar de trauma, Flávio? Acho que sim, né? É um trauma contínuo, né, professor, por algumas horas. É, é, é o que. Aqui o detalhe é se vocês chegam nesse ponto, que essa síndrome tem até um epônimo, assim, que é até uma brincadeira com a coisa séria que é isso, né? Então, que faz parte do diagnóstico diferencial de todas essas patologias. Então, o Flávio vai mostrar aqui para vocês, é uma coisa que nos dias de hoje eu acho que a gente tem que prestar atenção para quando a gente encontrar algum paciente assim no pronto-socorro. Então, Flávio, pode fechar aí. Muito bem. Toda essa ampla gama de diagnósticos diferenciais vai servir como um recado quando a gente estiver falando sobre o diagnóstico dessa entidade. Mas então, resumindo, o paciente tem um quadro super raro que é apelidado carinhosamente de Saturday Night Retinopathy. E aí, a história completa, então, da paciente era uma baixa de visão associada à proptose com oftalmoplegia após dormir deitando sobre a hemifácie direita por horas, depois de ter tido a administração de heroína, né? Então, ela teve a administração dessa droga ilícita
e aí pegou em um sono profundo, ficou inconsciente por horas, e aí quando acordou, estava com oftalmoplegia e a baixa de visão. Foi aí que ela então foi ao pronto-socorro. Então, Flávio, só para esclarecer aqui, né? Ela dormiu em cima com o olho apoiado em alguma estrutura que fez uma pressão muito grande no olho dela. Ela estava desacordada, estava inconsciente, e ela ficou com o olho, alguma coisa, ela deitou com o olho em cima de alguma coisa, certo? Não é? E essa Feito, professor. compressão orbitária do globo ocular fez uma isquemia da artéria central da retina, fez uma isquemia da circulação da coroide, uma isquemia da estrutura em torno do olho, fazendo edema da musculatura extraocular, fazendo esse edema orbitário e induzindo essa proptose, certo? Você vai descrever a fisiopatologia aqui, né? Só para explicar o mecanismo, certo? Perfeito, professor. Exatamente isso. Exatamente isso. Posso prosseguir para a revisão, então? Pode sim. Muito bem. Vamos falar então da Saturday Night Retinopathy, que é uma entidade extremamente rara, mas que é muito importante da gente estar atento a essa condição, não só por poder estar diante de pacientes usuários de drogas ilícitas, que infelizmente é uma realidade que cada vez mais vem crescendo no nosso país e no mundo como um todo, mas também para atentar a outras situações, como os doutores aqui comentaram, sobre o longo período prolongado de imobilização, de compressão, como, por exemplo, uma cirurgia com anestesia geral, né? Mas então vamos começar falando um pouquinho da introdução. Como eu comentei, é uma entidade excessivamente rara, são poucos os casos relatados dessa isquemia de retina e de coroide unilateral, e o mecanismo, como o Dr. Sérgio comentou, é a compressão do globo. E aí, por um longo período de tempo, com a compressão do globo, você vai ter edema, você vai ter isquemia não só das artérias que irrigam da circulação coroidiana, da circulação retiniana, mas também de todas as estruturas, como a gente vai ver daqui a pouco, de outras artérias que são responsáveis pela irrigação da musculatura e da órbita como um todo. Só para a gente resgatar um pouco da história aqui, esse termo, a Saturday Night Retinopathy, foi a primeira vez utilizada em 1973 por esse cidadão, o Jaim, que descreveu uma isquemia secundária à compressão do globo em um paciente que tinha tido uma excessiva ingesta de álcool e também a administração de metadona. Mas, semelhantemente, passou um longo período também apoiando a cabeça contra uma estrutura mais sólida e gerando essa compressão ocular. Passando para uma outra realidade, uma realidade cirúrgica, a Mayo Clinic, de 1940 a 1952, tem 8 casos relatados, e aqui sim, no contexto de pacientes que foram submetidos à anestesia geral, procedimentos que foram relatados que duraram de 2 a 6 horas, e os pacientes estavam, então, em um decúbito ventral. Além disso, então aqui só para a gente rever a vascularização da região orbitária do olho, a fisiopatologia envolve, então, você ter uma grande compressão de todas essas artérias, que podem, como foi comentado aqui recentemente, desde, por exemplo, a obstrução da artéria oftálmica, que é ramo aqui da carótida interna, ou você pode ter a obstrução localizada de alguns desses ramos, como, por exemplo, só a artéria central da retina. Isso vai ser importante para a gente fazer a diferenciação de quais partes da circulação retiniana foi acometida. Porque se pegar, por exemplo, a artéria oftálmica aqui, vai acometer tanto a circulação da coroide, como também da que advém da artéria central da retina. Além disso, como essa vascularização aqui também vai para a musculatura, quando você tem a obstrução, você vai ter isquemia, mas quando você tem a reperfusão, ou seja, quando o paciente deixa de estar com o fenômeno compressivo sobre as estruturas oculares, você tem uma grande reperfusão, e essa reperfusão gera inflamação e também gera edema. E isso aqui é responsável, por exemplo, para justificar o quadro de oftalmoplegia e de proptose que a nossa paciente e outros pacientes dessa entidade podem apresentar. Falando do quadro clínico, tudo começa com a anamnese, e a anamnese é, infelizmente, bem dramática, no sentido de que os pacientes acometidos manifestam uma baixa de visão severa, cujo prognóstico não é dos mais animadores. Mas, além disso, você vai ter esses outros acometimentos, edema periorbitário, dor ocular,
E as manifestações que você consegue, e óbvio, né, a importante história do período prolongado de inconsciência, que pode ser desde anestesia geral ou outras causas de decúbito prolongado, como a administração de drogas ilícitas. E o que é que a gente vê no exame físico? A gente consegue perceber esses achados mais externos, como proptose, oftalmoplegia, midríase fixa, mas a gente consegue ver também, através da biomicroscopia, achados no segmento anterior e no segmento posterior. Segmento anterior, a gente vai ter quemose, pode ter edema corneano, e no segmento posterior é bem aquilo que a gente conseguiu ver naquela retinografia. Uma palidez retiniana extensa, mas a gente não, quando é apenas por causa disso, a gente não vai encontrar sinais de inflamação, não vai ver vasculite, vitreite, e diferentemente de outras causas obstrutivas que a gente poderia ver em pacientes de idade mais avançada e com outras comorbidades, aqui a gente não vai ter a visualização do êmbolo, né? Como a gente poderia ver numa obstrução de artéria central da retina por outras causas, né? E a gente consegue ver também, perceber hiperemia do nervo óptico. Em relação ao diagnóstico, apesar de ser uma coisa que a partir de agora a gente precisa ter na cabeça, o diagnóstico é de exclusão, tendo em vista todos os diagnósticos diferenciais que foram muito bem elencados aqui na reunião. Mas exames de imagem são complementares e a gente consegue perceber achados como a gente viu, a questão da proptose exacerbada aqui, edema da parte muscular, edema de partes moles, tá? Isso contribui para o completo quadro, né? Na angiofluoresceinografia, tendo em vista a natureza isquêmica da lesão, a gente pode ter uma diminuição da perfusão e atrasos de enchimento, né? Atrasos nos tempos vasculares. E o eletroretinograma poderia até ser realizado e poderia nos ajudar a pensar, por exemplo, se o território da obstrução foi mais ali ao nível da artéria oftálmica, como eu comentei, que iria acometer a circulação da coroide da retina, ou, caso fosse mais seletivo, pegasse só a artéria central da retina, lembrando da vascularização da retina, né? Os dois terços mais internos advêm da artéria central da retina, enquanto que o terço mais externo da circulação da coroide. Finalizando, algumas mensagens não muito animadoras. Em relação ao tratamento, não há tratamento específico, mas nos casos em que você tem um edema muito importante das estruturas orbitárias, gerando uma síndrome compartimental, como a doutora Cleide comentou, a gente pode lidar com esse lado do quadro. Em relação à proptose e à oftalmoplegia, como a fisiopatologia desse quadro é mais em relação ao edema que acontece no momento da reperfusão, esse edema costuma ser reabsorvido em dias ou até mesmo poucas semanas. Então, você tem uma resolução espontânea desse lado do quadro clínico, da proptose e da oftalmoplegia. E óbvio, sabendo que, infelizmente, a história social pode levar em relação ao uso das drogas, pode levar a esse quadro, sempre pensar nesse lado do aconselhamento psiquiátrico. Finalizando, em relação ao prognóstico, não há nenhum tratamento atual que impacte no prognóstico. Infelizmente, a perda de visão é severa, na maioria absoluta dos casos, a gente tem uma ausência de percepção luminosa, mas nos poucos casos que ainda dão um pouco de sorte, você vai ter uma percepção luminosa, no melhor dos casos. Bem, essa era a nossa imagem da semana. O principal recado, então, é a gente ficar atento na mobilização dos pacientes sempre que possível, né? Ficar atento na questão das anestesias gerais, conversar com os anestesistas do tempo prolongado de decúbito com compressão. Existem algumas cirurgias específicas que a posição do paciente precisa ser, por exemplo, o decúbito ventral, né? A barriga para baixo, e não a barriga para cima, como a gente já está acostumado. Então, nesses casos, ou até mesmo em alguns decúbitos laterais, a gente tem que conversar, dialogar com toda a equipe para ter esse cuidado. Afinal, o prognóstico dessa situação é bem temeroso e, no caso das anestesias, daria para evitar completamente um quadro desse, né? Bem, agradeço a atenção de todos, desejo uma boa noite. A gente que agradece, Flávio, excelente. Excelente apresentação. Então, um caso que foi chamado de Saturday Night Retinopathy, tá? A Júlia está escrevendo aqui, Flávio, que ela viu esse ano um caso parecido no pós-operatório de 8 horas de uma neurocirurgia, e o paciente ficou com proptose, aqui quemose importante, a oftalmoplegia e a acuidade visual de SPL, o mecanismo o mesmo, tá? Então, excelente apresentação. É bom todo mundo ter essa consciência desse diagnóstico
dramático aí, né? Obrigado, Flávio, excelente. Nada, professor. Só ainda acerca desse Sim. caso, foi Uhum. comentado, foi tão dramático também as manifestações de segmento anterior, a isquemia tão intensa que o paciente até evoluiu para evisceração, infelizmente, perfurou o olho. É, pena. Ótimo. Obrigado, Flávio. Excelente. O artigo, quem apresentar, Elias Umblick, e ele faz uma revisão dos resultados dos dois trabalhos sobre inibidores de C3 e os inibidores de C5. O inibidor de C3 é o Syfovre, já está em uso nos Estados Unidos, eu pego Citacoplan, provavelmente no começo do ano que vem a gente vai ter disponível aqui no Brasil. E recentemente, acho que há uns 10 dias atrás, foi aprovado o inibidor de C5, tá? Ah, o que o Spade comenta no artigo é que os resultados funcionais são tão pequenos que ele não vê benefício para os pacientes usarem. Ele fala sobre a metodologia de aquisição de dados dos estudos e ele questiona essa metodologia. Existe uma perda de segmento muito grande dos pacientes. Eu acho que em alguns deles a perda de segmento foi de 40% dos pacientes, tá? Então, ele é muito ele é muito crítico sobre o futuro do inibidor de complemento, seja C5 ou C3, no benefício dos pacientes com atrofia geográfica, na evolução, em você segurar a evolução da atrofia geográfica. A gente sabe que a resposta funcional de reduzir crescimento é ao redor de 20%, ele até critica esses 20%, ele não sabe, ele não acredita que seja 20%. A metodologia para você avaliar isso, ele acha que é inadequado. Ele faz uma hipótese, porque um efeito colateral que você tem para esse tratamento é formar membranas neovasculares. O paciente pode perder visão agudamente para uma membrana vascular. E a hipótese dele é que, inibindo o complemento, você não consegue fazer o reparo adequado das células de EPR que você vai perdendo. E isso seria um estímulo para formar citoquinas que formem a membranas neovasculares, aumento de produção de VEGF. Então, ele é um efeito direto de você não conseguir ativar mais complemento, tá? Assim, a forma de ele escrever é uma forma muito clara, muito inteligente e de muito conhecimento. Então, eu recomendo muito esse artigo. A gente mandou aqui no UFT-USP, né? No artigo do Spade, inibição de complemento para atrofia geográfica, revisão de resultados e perspectiva. Genial artigo. Boa noite. O meu nome é Elias Umblick. Eu sou residente do primeiro ano aqui do serviço e eu vou apresentar o artigo da semana. Primeiro, eu queria agradecer ao professor Sérgio Pimentel pela escolha do artigo e pela ajuda na elaboração da apresentação. O artigo da semana é intitulado Complement Inhibition for Geographic Atrophy e foi publicado na revista Retina. O objetivo do artigo é avaliar os resultados dos estudos randomizados sobre a inibição do sistema complemento na atrofia geográfica, com o pegcetacoplan e com o avacincaptad-pegol. O autor ele começa fazendo uma revisão sobre o envolvimento do sistema complemento na atrofia geográfica, pontuando que em 2001 começou a surgir a hipótese de que as drusas elas seriam, na verdade, biomarcadores de um processo imunomediado, e que a formação das drusas ocorreria por uma ativação anormal do sistema complemento. Já em 2005, foi comprovada a associação entre o polimorfismo do fator do complemento H e dos locus ARMS2 e HTRA1 com o aumento da incidência da DMRI, apesar de não ter sido comprovada uma associação genética com a progressão da atrofia geográfica. Aí entra para a análise dos estudos em si, começando pelo pegcetacoplan, que é um inibidor de C3, e o estudo analisado foi o FILLY, um estudo de fase 2, que comparou a administração mensal com a administração a cada 2 meses com o placebo. No follow-up de 12 meses, foi visto que houve uma redução de 29% na taxa de progressão da atrofia geográfica, comparando o uso mensal com o placebo.
Algumas críticas à metodologia desse estudo é o fato de que não foram feitos ajustes para comparações múltiplas ao longo do tempo, além de que apenas 60,5% dos pacientes do braço de administração mensal permaneceram no estudo até o fim. Outros 2 estudos que avaliaram a eficácia do pegcetacoplan foram o DERBY e o OAKS. Foram 2 estudos de fase 3, sendo que no OAKS houve uma redução estatisticamente significativa da progressão da atrofia geográfica, enquanto que no DERBY não. Além disso, no follow-up de 24 meses, houve a demonstração de uma progressão mais lenta da atrofia geográfica nos grupos que receberam a medicação. Contudo, a grande questão é que nenhum benefício funcional foi observado, ou seja, não teve diferença em acuidade visual máxima corrigida, em velocidade máxima de leitura, no índice de independência de leitura funcional e nem aumento na sensibilidade da campimetria. O estudo que avaliou o avacincaptad foi o GATHER1, em que foi administrada doses de 1 ou 2 ou 4 miligramas da medicação versus o placebo. Foi demonstrada uma diferença de 0,11 micras para uso de 2 miligramas e de 0,124 micras para uso de 4 miligramas. A medida utilizada foi a transformação da raiz quadrada da área de progressão, que eu vou explicar mais para frente como é feito esse cálculo. E além disso, o estudo demonstrou que ocorreu um aumento da neovascularização da coroide nos grupos que usaram a medicação, comparado com o placebo. E, novamente, não houve uma diferença significativa em acuidade visual. Por fim, teve o GATHER2, que utilizou uma dose de 2 miligramas e gerou uma redução de 25,5%, também utilizando essa mesma medida da transformação da área em raiz quadrada em comparação com o placebo. E nesse estudo também houve um aumento da neovascularização macular quando comparando os grupos que utilizaram a medicação com o placebo. Depois de mostrar os resultados do estudo, o autor ele começa com uma série de constatações. Primeiro, a respeito desse cálculo da taxa de progressão, né? Que é feito um cálculo matemático, onde a mudança na área é considerada utilizando uma mudança num raio de um círculo equivalente. O cálculo, mais precisamente, está anotado aqui do lado. Mas a questão é que, pegando como exemplo o GATHER2, que apresentou uma redução de 0,392 para 0,336, quando a gente vê nesse cálculo, essa redução, na verdade, é equivalente a 0,056 micras, que, na verdade, equivale à largura de mais ou menos 2 células do EPR, para a gente ter uma noção. Além disso, o autor traz uma hipótese alternativa de que não necessariamente um marcador utilizado, que no caso é a autofluorescência, seria equivalente, a presença do marcador seria equivalente a uma célula saudável e com função visual. Ele fala isso porque quando se faz uma análise histológica, a gente percebe que as células da região juncional entre a área de atrofia geográfica e a área saudável são células que não são funcionantes. Mas, como elas ainda têm lipofuscina, elas ainda têm autofluorescência. O autor apelidou essas células de células zumbi e pontuou que, como o sistema complemento é responsável por remover essas células, quando a gente inativa o sistema complemento, ocorre uma diminuição dessas células zumbis. Ou seja, então, ocorreria uma diminuição na área na área de autofluorescência perdida, né? Sem que ocorresse qualquer benefício funcional. E, além disso, as células danificadas, elas secretam mais fatores de crescimento endotelial, que seria uma possível explicação para a neovascularização macular que aconteceu, né? Por fim, o autor propõe um exercício em que a gente imagine que 2 empresas farmacêuticas estão fazendo estudos com medicações. Uma empresa A, que determina que o medicamento testado não tem benefício funcional, logicamente não vai ter o medicamento aprovado. Agora, uma empresa B, que também determina que o medicamento não tem benefício funcional, mas que encontra um marcador alternativo que demonstra uma diferença leve, mas estatisticamente significativa. Será que por isso essa medicação deveria ser aprovada?
Além disso, ele critica os argumentos retóricos que são usados para validar o uso de drogas sem que se tenha um benefício clínico, que são argumentos que não são comprovados, argumentos que utilizam do emocional e argumentos que desconsideram a segurança da medicação antes do uso, né? Além disso, ele ainda traz um questionamento sobre o custo de um tratamento sem eficácia comprovada, tanto para o paciente quanto para a sociedade como um todo, considerando que os tratamentos envolvem compensações, como o dinheiro que é gasto, o tempo e desconfortos variados para o paciente, né? E no caso específico dos inibidores de complemento, ainda tem o aumento do risco de uveíte, de endoftalmite e a própria neovascularização macular. E ele cita também uma análise de um marcador epidemiológico, que é o QALYS, que traduzido para português é anos de vida ajustados pela qualidade, e ele traz o questionamento de quantos anos de vida que um paciente estaria disposto a abrir mão para estar recebendo injeções mensais por 2 anos, sem ter um benefício funcional, né? Ele aponta também para a necessidade de a gente não considerar o tratamento isoladamente, lembrar que o dinheiro que está sendo gasto com esse tratamento vem de um recurso que é finito e que poderia estar sendo utilizado para descoberta de outros tratamentos, para o diagnóstico de glaucoma, tratamento de tumor, entre outras. E ele termina falando sobre a dupla responsabilidade que nós médicos temos, né, de fornecer um cuidado que seja eficaz e baseado em evidência científica, mas sem esquecer de ter carinho e empatia com o paciente. E isso passa pela aplicação racional do conhecimento médico, né? Sem vender falsas esperanças. Obrigada. Muito bom, mas vale a pena todo mundo ler, tá? Excelente. Cleide, algum comentário desse artigo? André, não sei se... Eu até tinha colocado esse artigo naquela semana que eu fiquei responsável, depois tirei, porque eu achei que o Wikipedia foi enfático demais. Eu acho que vale colocar contrapontos para coisas que estão entrando no mercado, principalmente porque tem um entusiasmo e interesses de todas as ordens envolvidas, mas eu acho que, assim, de uma certa maneira, ele faz uma análise que é um pouco reducional, né? Ele pega os dados que estão publicados e faz uma análise pós-doc e conclui, então, que possivelmente o valor clínico não sustenta o custo e os efeitos colaterais. Mas, assim, se a gente pegar os resultados secundários dos estudos que mostram subgrupos que se beneficiam mais, períodos que são mais que têm uma resposta melhor, quer dizer, os 2 estudos não são só isso que ele coloca lá. Eu acho que vale ter um contraponto, mas também acho que ele foi um pouco rigoroso ou agressivo demais. Não concordo com essa crítica, que do ponto de vista dele a gente deve encerrar esses estudos, pelo menos com essas 2 drogas, né? Acho que não é tão simples assim. Mas, enfim, é bom que tenha contrapontos, né? Basicamente o que ele fala é que não adianta inibir só o complemento, né? A cadeia é muito maior para você conseguir de uma forma eficaz, porque hoje se a gente acreditar no estudo, a gente vai reduzir o crescimento em um ano de 20%, 20 e poucos por cento do crescimento de uma atrofia geográfica. Se fosse 80%, né, Cleide, seria Sim. ótimo, né? Inibir 20% o crescimento só é uma Eu inibição. acho que é possível que, com o decorrer da nossa experiência, a gente consiga selecionar alguns pacientes que vão ter um resultado melhor, dependendo da localização, da atrofia geográfica inicial, enfim. E é isso que as subanálises dos estudos têm mostrado, né? Esse do pegcetacoplan, eu cheguei a ver vários gráficos que não estão nessa publicação que saiu, mas que fizeram subanálise em pacientes que têm particularidades da atrofia geográfica em locais, poupando o centro, mais próximo, mais distante da mácula, multicêntrica, unicêntrica, e com resultados bastante diferentes. Então, pode ser que em algum subgrupo ele Mas, seja mas, muito melhor.
Mas, Cleide, o número de pacientes já não é grande do estudo. Se Sem você dúvida. pegar subgrupos, não tem validade Não, estatística. Esse poder estatístico claro, claro. Por isso que eles nem vão acabar nem publicando, mas a nossa experiência vai permitir a gente concluir se isso é real ou não. Enfim, eu acho é. que também anular uma porta, a primeira porta que a gente tem para atrofia geográfica é um pouco simplista, né? E ele fala sobre isso também, né? Já que não temos nada, então a gente autoriza isso, que para ele não faz sentido, que a coisa não Sim. funciona bem, né? Mas é assim que a Uhum, gente fez. A gente já tem falado tanto para os pacientes, né? Olha, uhum. agora vai aparecer uma. Mas a eficácia é muito pequena. A gente ainda não tem um estudo do inibidor de C5. A gente não tem É. ainda publicado para ver os resultados. A gente vai ver aqui, quando tiver como lançar, a gente apresenta aqui, né? Mas de todo jeito, né, Cleide, ele é um cara, Eu ele é acho um muito interessante. elogiado, Eu né? ia, eu ia Ele, colocar assim, mas daí é, eu também é, adorei ler o artigo. é, Mas tudo que ele escreve é muito interessante de ler. É uhum, bom, é gostoso de ler, porque tem muita gente boa do lado dele, sim. pesquisador que faz pesquisa básica e tal, para dar informação estatística, tudo que ele escreve é bem documentado. Tem muita gente, então vale a pena a leitura. Eu acho que é bem interessante, né? Leide, obrigado. Ótimo, excelente. E agora vamos finalizar com o caso cirúrgico da Elisa Pereira, que é fellow. Elisa? Olá, boa noite. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, dá para ouvir bem. Tá. Pessoal, boa noite. É um prazer apresentar novamente nessa reunião. Hoje eu vou falar um pouquinho do caso cirúrgico. Gostaria de agradecer a doutora Lívia, que realizou a cirurgia, ao doutor Pedro Carricondo, que esteve conosco, nos orientou, e ao doutor Felipe Sabá, que foi responsável pela documentação. Então, é um caso bem dramático de uma mulher de 80 anos que procurou no SUPS devido a um trauma ocular no olho esquerdo há um mês. A paciente relata que ela demorou para procurar ajuda porque achou que a baixa visual dela estava relacionada com edema palpebral. Uma vez que o edema melhorou, ela viu que não estava enxergando daquele olho. De antecedentes, era uma paciente que já acompanhava conosco no setor de glaucoma, tinha um glaucoma avançado em ambos os olhos, já tinha realizado diversas cirurgias em ambos os olhos, tanto o de olho direito quanto o olho esquerdo. Nesse olho que ela sofreu trauma, ela tinha realizado faco, 3 tracks e um tubo. E era o olho que ela tinha melhor visão. A acuidade prévia, né, antes do trauma era 0,8 e ela estava em MM. No exame, a paciente apresentava uma laceração pleural grande, com herniação de íris, perda vítrea. Também teve uma extrusão do tubo e não foi possível encontrar a lente intraocular. Então, no pronto-socorro, foi optado por realizar a sutura da esclera, né, e realizar o segmento da paciente no ambulatório. No ambulatório, então, depois da integridade do olho ter sido restaurado, né, fechado o olho, foi feito um ultrassom, e nesse ultrassom foi diagnosticado um descolamento de retina total, com um aspecto já em funil. Diante desse caso, eu gostaria de abrir para algumas discussões antes de eu mostrar o vídeo da cirurgia. Tá. Coloca o Leandro Cabral tá como, mas não tá, ele não tá como co-anfitrião. Mas tô aqui, viu, Ah, Sérgio? você tá ouvindo? Ah, então tá. Ok. Então tá. Então, Leandro, esse caso aí, quer dizer, uma paciente com múltiplas cirurgias de glaucoma, inclusive com implante com pseudofásica, teve essa laceração de esclera e foi estourada, ah, e tem agora um descolamento em funil aberto. Então, considerações. Então, primeiro assim, essa situação de que a paciente tem trauma no melhor olho é uma situação infelizmente comum, né? Então sempre vale para pacientes monoculares a orientação de proteger esse olho, porque a pessoa às vezes vai fazer algum serviço doméstico e sempre expõe mais Sim, o olho afetado, né? Agora, tendo essa cirurgia, acho que a conduta inicial foi correta de preservação do globo, de fechar, né, a cirurgia, já foi fechar o globo, fazer a cirurgia de sutura. E agora a gente precisa ter uma ideia da biomicroscopia, se há visibilidade possível, né, se a córnea está transparente,
porque isso vai indicar ou não a cirurgia. E se esse funil ele é um funil móvel, você já me disse que é um funil aberto, que é importante, porque em caso de funil fechado isso dificulta bastante, né? Mas se é um funil móvel ou não. Como essa esclera já foi mexida, já foi suturada, já teve tubo e está com descolamento extenso e com propensão à formação de PVR, provavelmente minha escolha seria, dado a possibilidade de cirurgia, seria não associar faixa, elemento circunferencial nesse caso, porque pelas dificuldades de você conseguir suturar uma faixa aí. Seria uma vitrectomia primária exploratória, a depender do que a gente encontrasse no segmento anterior, limpar o segmento anterior e tentar abrir esse funil, tirar todo o PVR possível, deixar a retina o mais móvel possível. É bastante frequente nesses casos que a gente tenha que fazer retinectomias amplas periféricas para colar essa região central. Mas aí precisa ver como que o caso vai evoluindo, né? Ainda mais que a gente não consegue trazer a parede, né, com o elemento circunferencial, então se houver tração importante anterior, a gente vai ter que fazer a retinectomia dessa retina. E muito possivelmente tamponar com óleo de silicone. Eu acho que é isso, viu, Sérgio? Perfeito, é isso. Então, assim, não dá para suturar uma faixa no olho com múltiplos traumas na esclera mesmo, que seria o ideal quando você está prevendo um PVR se desenvolvendo, é bom você colocar uma faixa 360. Aqui não dá para colocar, né? Aqui é muito difícil colocar. Então você vai ter só que fazer vitrectomia e, como o Leandro falou, se tiver PVR e periferia intenso, você vai ter que fazer uma retinectomia para afrouxar a retina para conseguir colar novamente. Então, casos com trauma e hemorragia formam muito PVR, né? Pacientes com mais idade, ela tem 80 anos, formam menos PVR, mas com esse estímulo inflamatório grande, talvez tenha PVR, a gente descobre no interoperatório, né, Leandro? E provavelmente se você fizer retinectomia, se tiver múltiplas rupturas, você vai ter que tamponar com óleo de silicone também, que acaba sendo um prejuízo para a paciente para o tratamento do glaucoma dela, né? Então, tamponar com gás seria o ideal aqui, mas pouco provável, né? E você provavelmente vai encontrar lente intraocular também, né, Leandro? E daí você faz o implante secundário da lente no segundo tempo. Aqui eu acho difícil de você conseguir fazer, né? Eu acho que Né? você acaba. Bom, a vantagem de ter uma lente é que você compartimentaliza um Tampona, pouco, isso. né? Sim. Mas, assim, acaba sendo muita coisa. Às vezes, um olho que tão mexido, você vai tentar suturar uma ali, ou você pode ter um sangramento, né? Eu acho que não seria o meu foco nesse momento da situação. Exatamente, perfeito. Elisa, vamos ver o vídeo então? Se fizer alguma outra pergunta, algum esclarecimento, ou pode mostrar o vídeo, tá? Dando continuidade, então, aqui a gente tem o vídeo da cirurgia. Então, foi optado exatamente por fazer o que o doutor Leandro tinha proposto. O olho estava muito hipotônico, então, antes de começar, nós fizemos uma injeção de BSS. Havia uma corectopia muito grande, então aí eles tinham ido para aquelas regiões onde tinha a traque prévia, tinha instruído, então ela estava bastante corectópica. Foi feito um stretch da íris, para a gente ganhar visibilidade. A córnea, felizmente, ela estava numa situação que a gente conseguia ver, né? Foi feita uma vitrectomia anterior para remoção do sangramento e também para ganhar um pouco de visibilidade. Foi utilizado um sistema de não contato e quando a gente entrou na cavidade vítrea, a gente encontrou um descolamento total, realmente um DR em funil e a retina bastante contraída por conta desses PVRs. Então, foi iniciado com a tentativa de remoção dos PVRs com a pinça para tentar abrir esse funil, né? Foi também utilizado o perfluorocarbono para tentar abrir esse funil e facilitar a remoção dos PVRs. Foi colocado o perfluorocarbono, retirado esses PVRs da periferia, e à medida que a retina ia abrindo, ia removendo o perfluoro e tirando os PVRs mais posteriores. Nesse momento teve uma retinotomia e aproveitamos para drenar a parte do líquido subretiniano por ela. Continuamos então a fazer a remoção desses PVRs. Eles estavam bastante aderidos à retina, mas conseguimos ir removendo eles devagar.
PVR bastante pigmentados, relacionados, né, a esse trauma que essa retina sofreu. E com isso, aos poucos, a gente foi conseguindo ganhar espaço nessa cavidade vítrea. Havia bastante PVR periférico. Uma grande dificuldade nessa cirurgia é que a gente não conseguiu fazer aquela abordagem da hialoide clássica, por conta do aspecto do descolamento. Então, marcamos as regiões onde houve rotura da retina e fizemos o laser. Depois, fizemos uma iridectomia inferior, o que foi optado por deixar como um óleo de silicone, e essa paciente não ia realizar o implante da lente intraocular. Ia ficar com uma cavidade única. E aqui eu gostaria de abrir para alguns pontos de discussão, né? O Dr. Leandro falou muito bem sobre a faixa, era um olho com múltiplas cirurgias, uma conjuntiva bastante alterada, seria muito difícil passar essa faixa. Se vocês utilizariam outras técnicas para remoção de PVR, como tentativa de curar o PVR com azul de tripão, por exemplo, e se removeriam realmente esse PVR sobre o perfluo, como que usariam o perfluo para tentar abrir essa retina, ou se teriam outra técnica que sugeririam nesse caso. Leandro, quer comentar? Bom, eu acho que foi bem conduzido, eu só não sei como é que vai evoluir essa parte anterior, aí se vai contrair ou não, né? Mas eu acho que foi muito bem conduzido, Elisa. Eu acho que remover o PVR, a minha primeira abordagem não é colocando o perfluorcarbono para remoção posterior, mas às vezes não tem jeito. Sobretudo se está muito fechado, você tem que colocar o perfluor para ter aquela força do perfluor para expandir um pouco a cavidade e você conseguir ir tirando as membranas. É interessante essa abordagem com azul tripã. Então você pode corar com azul tripã e depois colocar o perfluor e ir fazendo peeling sobre perfluor, como a gente faz, por exemplo, para descolamentos com buracos maculares. Não é sempre que eu uso essa técnica, mas às vezes é o jeito que você consegue fazer esse peeling e ir removendo essas membranas que são muito aderidas e às vezes elas não estão tão maduras, né? O ideal é quando a gente tira aquele PVR que já está bem contraído e você consegue tirar ele como se fosse uma camada única, né? Mas às vezes você não tem essa circunstância, eles não estão tão contraídos, não está tão maduro, então corar e fazer essa superflor é uma possibilidade, não é a minha primeira possibilidade, mas é viável sim. E, enfim, tentou tirar tudo, é um caso que tem um prognóstico reservado, é bem frequente que recontraia, mas foi dado uma chance para esse olho, né? Sim, E e foi optado por colocar o óleo de silicone mesmo, como o professor tinha comentado. E esse foi o aspecto da retina, logo no início do pós-operatório, né? A gente consegue observar que existem marcas de laser ainda não pigmentadas, mas graças a Deus a retina se encontrava aplicada e com um aspecto bem melhor. aqui tem quanto tempo de cirurgia? Aqui tem 2 semanas de cirurgia. Já tem 2 semanas, tá? Então, Esse lembrando eu que tenho. reproliferação de PVR, em geral começa na terceira, quarta semana, em geral na sexta semana você já tem, se houver, né? Tomara que não tenha. É uma opção, se tiver recidiva com PVR, com tração da região macular, você tem que fazer uma retinectomia, que você optou por não fazer, né, Lisa? Você conseguiu dissecar Sim, tudo. E na troca fluido-ar, você consegue ver melhor onde você ainda tem tração, né? Onde a retina está repuxando, certo? Porque sim. o perfluo assenta tudo, te engana que não tem, você conseguiu dissecar tudo, quando você faz a troca fluido-ar e você vê onde ainda tem tração para dissecar melhor, né? Mas você conseguiu remover tudo, porque aqui o aspecto parece bem, você tem laser na periferia, Sim. né? E sem nenhuma área de tração residual, né? Surpreendentemente, então, a gente Hum. apenas removendo o PVR, sem ter que fazer nenhuma retinectomia, a retina sentou, e mesmo um pós-operatório mais tardio, aí, com mais de 3 meses, a gente consegue ver que não teve contração das membranas e não teve um redescolamento. A gente Então, consegue ver que a retina está mais afilada na região temporal, né? Teve uma perda importante por conta desse tempo também de descolamento, mas ela se encontra aplicada até hoje. Que bom, perfeito. parabéns. E a pressão, Elisa? Você teve hipotonia nesse caso ou não? Não, não teve hipotonia. A gente está meio receoso na programação da retirada do óleo de silicone, com um pouco de medo de tirar e redescolar, né, esse paciente, mas a pressão não ficou tão baixa, nem, graças a Deus, não subiu tanto, que era outro receio, já que a paciente tinha glaucoma, né?
O fato de depois de um trauma desses não ter hipotonia é um ótimo sinal, né? Porque às vezes você tem uma falência de corpo ciliar aí depois de um trauma desse, extrusão de líquido, extrusão do tubo, enfim, foi um Uhum. trauma bem importante para esse olho. Então, o fato de manter uma pressão boa melhorou bastante o prognóstico, né? Aí eu acho que tem que tentar ver qual que é o potencial visual desse olho, tentar fazer uma correção de afástico com óleo aí, que ela deve estar super hipermétrope, para ver se vale a pena suturar ou não uma LIO e proceder com a retirada do óleo e implante secundário. Você não acha, Sérgio? Eu acho que é isso mesmo, perfeito. Ela tem, você vê que ela perdeu retina externa, não é que o CT está pequeno, não dá para ver tão bem, né? Então ela perdeu retina externa, mas ela mantém depressão foveal, ela não tem tração na região macular. Então o aspecto da mácula dela, para quem tinha um funil aberto, né, Leandro? É um aspecto bem razoável, tem 20/200 de visão, né? Então, Ah, eu é 22, eu tinha perdido essa. é, Talvez tenha uma membraninha aí no feixe papilo, né, que eu estou vendo no nosso CT sim, agora, tem aumento de refletividade aí, né? mas é bom Às mesmo. vezes nesse caso, Elisa, se a gente vê que tem alguma membrana que estava fazendo parte do PVR no polo posterior, nesse caso eu coro a limitante com azul brilhante, tiro a limitante para essa resíduo de PVR ou para essa membrana epirretiniana que vai acabar formando o PVR, saia quando eu disseco a limitante no polo posterior, tá? Mas aqui eu acho que o aspecto depois de 3 meses, né, Leandro, é razoável. Talvez você não precisou fazer isso mesmo, né? Acho que não contrai mais, não. Acho que foi É, ótimo. é, Conseguiu. Parabéns. é. Agora eu Uma acho que coisa com interessante, Oi, pode falar. não, desculpa, é que a lente intraocular dela nunca foi encontrada, nem nenhum dos dois procedimentos cirúrgicos. Então, a gente não encontrou nem na vitrectomia nem na descrição da sutura no PF. Puxa vida, ela deve ter perdido a lente na hora Do da ruptura, trauma, né? na hora do trauma. Então, puxa vida, é um trauma grande, né? Pena, pena. Mas assim, eu acho que conseguiu trazer um olho de uma visão muito ruim, né? Era movimentos de mão, é isso? Sim, movimento de mãos. E era 0,8 antes do trauma, né? Ele era o É, melhor olho, que o outro para era contador. 20/200. E ainda como o Leandro falou, é uma paciente que está afásica e com silicone, ela é autohipermétrope aqui, né? Quando você remover o óleo, vai diminuir essa bastante, aí, 6 graus de hipermetropia. Se você implantar a lente e torná-la, eu acho que eu faria um implante secundário de lente aqui para torná-la emétrope, talvez esse 20/200 melhore ainda, né? Então, às vezes, a retina externa consegue ter uma configuração melhor ao longo do tempo, nos primeiros 6 meses, você consegue ganhar um pouco de visão também. Então, talvez ela chegue a 20/100, 20/80, né? E aí consiga, com o auxílio de visão subnormal, ter um ganho visual grande. Salvou o olho dessa paciente, né, Leandro? É, E, então, Dúvida, excelente. salvou sim, excelente. Cirurgia, você vê que a gente tem que tentar, né? É um caso que você olhava assim e falava, será que vale a pena? Valeu muito a pena, né? Sim, Então, e todo o procedimento foi feito de uma maneira correta. Eu falei da retinectomia porque muitas vezes a gente precisa fazer nesses casos, mas realmente aí ela conseguiu, assentou, foi perfeito. Muito ex- melhor não ter feito mesmo. exatamente, exatamente. Excelente, parabéns, parabéns. Então, Elisa, ele tem 3 meses de pós-operatório. Essa foto é tem, de não, tem mais, na verdade. Essa paciente a gente já está acompanhando já tem um ano, assim. Então, a retina está colada, está tudo bem. Tá. E ela tem ainda 20/200 de visão, é isso? Sim, sim. Agora a Tá. gente está criando coragem para tirar esse óleo, né? Tá. Mas eu acho É, que o PVR se forma mesmo com óleo, né? Se contrai, com certeza. E ela não tem. Então, o PVR ela não tem. Uma ruptura eventualmente possa estar aberta e tamponada pelo óleo, uma ruptura pequena. Na retirada do óleo, você faz uma revisão e vê se tem alguma coisa, né? Você consegue ver. Mas eu acho que a retina está colada, espero, definitivamente aí, né, Leandro? Eu acho que o Leandro, não sei se o Leandro está aí ou não. uhum, Mas, mas assim, eu acho que agora você tem que tirar o óleo mesmo. Tira o tranquilo. óleo, na retirada você revisa, vê se não tem nada de alterado, deixa com ar para não abaixar muita pressão. Assim,
eu faria na retirada do óleo implante secundário de lente. Tá? Você pode fazer um Yamane, o que você achar melhor, a técnica melhor, pode fazer sutura escleral, o procedimento que você acha mais adequado, que você tenha mais experiência, mas eu colocaria para corrigir esse erro refrativo dela, que é grande, senão vai ficar com mais 12, né? Ela agora deve estar com mais, se ela fosse hemétrope antes, ela está com mais 18 agora, certo? Sim, é uma Está com mais taxinha bem 12, grande. mais 6 do silicone, ela está com mais 18 e tem 20/200. Quando você deixar ela hemétrope, o próximo de hemetropia, eu acho que ela vai ter um ganho visual com isso também, né? Perfeito. Muito obrigada, professores, Ótimo. pela Obrigado explicação do você, caso. Elisa. Obrigado pela apresentação, tá? Então, Obrigada a aqui, todos. Boa noite. boa noite. Obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo aqui, o Leandro que fez os comentários aqui do caso da Elisa e a Elisa, a, a imagem que o Flávio apresentou, os comentários da Cleide, do André, e o caso que o Daniel Motti apresentou, o caso clínico. Queria agradecer os comentários de todos aqui no chat, né? E a gente volta, então, na quinta-feira que vem não tem, porque não tem reunião, porque vai ser o CBO, e daqui 2 semanas a gente retorna, então, tá bom? Um abraço para todos. Elisa, até amanhã na cirurgia, né? E, é, Certinho. É um caso bom, parecido com esse. tá, tudo bem. Sabia que era alguma coisa parecida, né? Ótimo. E boa sexta para todos, bom final de semana e até daqui 2 semanas.